costumo dizer que é um ledo engano imaginar que a biblioteca da PGE seja um local de mero armazenamento de livros. Ela tem alma. E a alma da biblioteca se conecta com a alma dos autores dos livros que ela guarda. Como a biblioteca está fazendo 70 anos, ela deve ter sido constituída no ano de 1949. Ela foi constituída no âmbito da antiga Procuradoria-Geral da Prefeitura e teve um nome inicialmente de José de Miranda Valverde, que fora o Procurador-Geral da Prefeitura no biênio 1930-1932. Comecei na Rua Debré, que nós trabalhávamos na Rua Debré, 8º andar. 7 horas da manhã eu já estava lá, para esperar os diários oficiais chegarem, né? Aí já dividia aqueles diários todos, botava nas mesas de todo mundo. Eu já vi o que era para fazer, entendeu? Não tinha ninguém lá, só eu. Primeiro registrava os livros, entendeu? Carimbava. Eu saía daqui estava escuro, o céu estava escuro ainda. Comecei a frequentar a biblioteca da Procuradoria em 1963, logo que fui aprovado no concurso público para procurador do Estado da Guanabara. As salas eram muito grandes, as estantes eram imensas, os corredores entre as estantes eram largos e a localização da biblioteca era no 8º andar do edifício da Avenida Erasmo Braga 118 e ficava a biblioteca numa ala oposta do gabinete do Procurador-Geral. Eu conseguia ver as lombadas dos meus livros preferidos, cuidadosamente enfileirados. Toda peça processual, todo parecer está alicerçado em um tripé: legislação, jurisprudência e doutrina. Os livros da nossa biblioteca traduzem uma literatura jurídica nacional e estrangeira de altíssima qualidade técnica. Sem dúvida, é uma das melhores, não só do Rio de Janeiro, mas me permitiria dizer do Brasil. Para mim era um prazer enorme frequentar a biblioteca naquela época. Lembro-me bem que em 1985, que foi o ano que ingressei nesta instituição, os livros da nossa biblioteca ficavam acondicionados em estantes vazadas e havia também as fichas em papel. Era um outro contexto, era um outro momento, mas posso afirmar que o carinho dos servidores da biblioteca era bastante comovente. A gente era pessoal muito educado com a gente, né? Muito 100%, muito bons. Todo mundo lá educado, todo mundo lá. Não tinha nenhum que não fosse. Na época que a gente entrou, a gente tinha uma parte... É até complicado assim, falar
pouco como que ela era, porque parecia um U, né? Ela era a divisão dela, ela parecia meio que um U, e tinha assim, cada espacinho que dava para aproveitar, tinham algumas estantes. As estantes não eram deslizantes, eram estantes fixas, né? Então precisava mesmo daquele espaço, né, para as pessoas poderem entrar nas estantes. E os livros eram colocados juntos com os periódicos, né, conforme o assunto, que depois que a gente fez a separação, e algumas mesas de estudo, né, próximas dessas estantes. O fundo que foi criado em 2006, fundo da Procuradoria-Geral do Estado, proporcionou não apenas o justo reaparelhamento material da biblioteca, proporcionou não apenas a contratação, o concurso de novos servidores, mas proporcionou também a aquisição deste prédio todo, proporcionou todas as obras que foram feitas. A biblioteca mudou muito, as instalações eram dignas, mas eram pequenas. Os livros não cabiam mais na biblioteca lá na Rua Dom Manuel, como aliás a Procuradoria também não. E houve um ganho muito grande de qualidade, de espaço. Foram feitos, me orgulho muito disso, né, de ter participado, de ter organizado, ajudado a fazer os 2 concursos para bibliotecário. Eu costumo dizer que naquela época nós tínhamos que pilotar o avião e trocar a turbina do avião lá em cima. Foram momentos difíceis, né? Mas momentos fecundos também, né? O crescimento do acervo foi muito significativo. No meu período como procurador-chefe, nós recebemos a doação da biblioteca de Otávio Tarquinio de Souza e Lúcia Miguel Pereira, nós adquirimos a biblioteca de Raimundo Fauro, nós compramos livros, tanto nacionais como estrangeiros, em grande quantidade, dobrando o acervo, que já era muito bom. As assinaturas de periódicos nacionais, estrangeiros, mudou muito. É claro que eu tive alguma resistência, mesmo a doutora Lúcia preferia aquela biblioteca menor, mais familiar, mas tudo deu certo, afinal. O horário de funcionamento é uma das coisas que eu me lembro. A biblioteca fechava às 4 horas da tarde e os procuradores precisavam dos livros à noite, os procuradores mais jovens, principalmente, trabalhando até tarde. Então nós também conseguimos fazer isso. Aumentamos o número de pessoas que trabalham na biblioteca, profissionalizamos o serviço da biblioteca. Quando eu assumi a chefia, o catálogo era todo em papel, eram as fichinhas datilografadas. Ninguém nem sabia exatamente o tamanho do acervo, porque as fichinhas não eram contabilizadas. Nós informatizamos o acervo. Nós temos muitos livros atualizados, a gente tem livros de várias edições novas, então acho que atende bem ao que as pessoas precisam e querem, assim, de novidade, de saber dos últimos assuntos que estão acontecendo, e nós temos doutrinas. Afinal, a biblioteca cresceu, né, cresceu não só fisicamente, mas cresceu de importância. Hoje ela é vista, é reconhecida. Ela sempre foi muito bem vista pela comunidade jurídica, mas hoje ela, mais do que nunca, se tornou uma grande referência pela qualidade do seu acervo e dos seus profissionais também. Eu fazia mestrado na UERJ e tinha muita dificuldade de encontrar livros mais antigos e livros importados. E um colega me sugeriu: vá à biblioteca da Procuradoria-Geral do Estado, no centro do Rio. Mas ele me fez um alerta. Cuidado
Porque ao chegar lá tem uma senhora muito dura que vai perguntar o que você quer fazer lá. Mas quando ela perceber que você é interessado, que é estudioso, ela vai tratá-lo muito bem. E assim aconteceu. Foi a primeira vez que eu vim à procuradoria e à biblioteca. E logo ao entrar, me deparei com aquela senhora, que mais tarde eu vim a saber que era a doutora Lúcia Fischer, e que imediatamente me questionou, porque era a biblioteca da procuradoria, e o que eu iria fazer aqui, nós estamos na biblioteca, o que eu iria fazer aqui. E eu disse que precisava de alguns livros, e eram muito difíceis de achar. E muito rapidamente ela estabeleceu comigo uma relação muito amistosa. Eu, por um princípio de justiça, não posso deixar de mencionar o nome de Lúcia Fischer, diretora desta biblioteca, cujo itinerário de vida se confunde mesmo com a história e o evolver, o desenvolvimento da nossa biblioteca. A Lúcia era muito dedicada ao que ela fazia, né? Ela cuidava da parte de legislação e da parte de aquisição de livros. Ela fazia essas duas partes. A parte da legislação ela fazia ainda, batia as fichinhas na máquina, né? Na máquina de escrever que ela tinha na mesa dela. E ela era extremamente dedicada. Enquanto ela não terminava de fazer legislação, ela não saía para casa. Ela ficava ali fazendo, não, vou fazer aqui a última, já estou terminando. E ela tinha esse comprometimento com aquele trabalho que ela fazia e era muito, muito interessante. Estava no livro, direitinho, e depois botava para catalogar e eu fazia a revisão. Se estava certo, se não, né? Essas coisas. Sempre passava por mim, né? Tinha que passar por mim para botar para frente. Bater muita ficha por mês, né? Mais 1.500, sei lá quanto. Mas eu destacaria pelo amor à causa pública, pela incomparável dedicação, chegando aqui todos os dias, era infalível, era de madrugada, antes das 7 da manhã. A Lúcia abria a biblioteca e atendia, recebia os diários oficiais, atendia a todos com aquele jeito dela. Muito dura, mas ao mesmo tempo muito correta. Isso eu não vou falar não, né? Eu sou o Luiz Roberto Barroso, hoje é ministro supremo. Luiz Roberto Barroso, conhece? Já ouviu falar? Sim. Pois é, era muito meu amigo. Eu comprava todinho para ele e botava na geladeira. Um dia começaram a roubar, lá eu tive que botar chave na... Não vai falar isso aí não. Botei chave na geladeira, eu chamei o chaveiro botou a chave. Mas ao evocar o nome de Lúcia Fischer, eu me permito homenagear todos os funcionários desta biblioteca, antigos e novos. Foi um desafio, porque era uma empresa que só fazia mudança, então assim, ela não era uma empresa especializada, né? Nós tivemos que fazer embalar todo o nosso acervo para que a gente pudesse, quando chegar aqui nessa casa, quando a gente chegasse aqui, a gente tivesse um pouco menos de trabalho para colocar as coisas em ordem. Sempre dá, né? Porque, enfim, tudo amarrado, mal amarrado, e uma confusão, tudo com o jornal, uma confusão danada, né? Nós trabalhávamos demais. Então, a gente teve trabalho antes da mudança, que a gente, né, fez todo um esquema para a gente se encontrar. A gente auxiliou na mudança, né? Colocamos, inclusive, os objetos dentro das caixas e tudo, e só faltou a gente pegar as caixas também, né? Era só o que estava faltando, porque
A gente realmente participou muito ativamente dessa mudança. E depois aqui, chegando aqui, a gente teve que colocar tudo no lugar e tentar fazer isso da forma mais rápida possível para não demorar muito para a biblioteca reabrir, né? Mas sabendo que a gente tinha que colocar tudo organizadamente para ficar depois mais fácil para a gente e para os usuários. Eu frequentava a biblioteca e me sentia muito à vontade, muito bem naquelas salas. Era o lugar que eu procurava diariamente, praticamente todos os dias, à tarde. O ambiente era extremamente acolhedor e eu me sentia como se estivesse em casa, naquele local que você conhece pessoalmente e em que é parecido com o lugar que eu mais gostava da minha casa na infância, que era a biblioteca do meu pai. Antigamente, como a biblioteca era fechada só para o público da PGE, a gente sabe que ela fazia o embasamento para pareceres, para os procuradores, né, para os residentes virem e fazer os seus pareceres. Hoje em dia, como ela é aberta ao público externo, ainda tem isso, né? Eu acho que é uma biblioteca que atende a vários tipos de público, né? Aquelas pessoas que às vezes estão procurando um lugar para estudar, que às vezes nem são do direito. Já teve pessoas aqui que nem são de direito, mas elas queriam sentar para estudar em algum lugar que fosse calmo, tranquilo, que tivesse um ar-condicionado. Tudo que eles querem saber, eles perguntam lá se saiu essa lei, onde é que está a lei, aí dava a lei para eles, lei, decretos, entendeu? Que eles querem saber tudo isso direitinho, né? Que saiu para ficar por dentro do assunto. Não pode haver parâmetro de comparação com o cenário que vejo agora e o cenário que nós tínhamos, como disse, em 1985, quando ingressei nesta casa, ou mesmo com a paisagem da nossa biblioteca no ano de 2000, apesar dos ingentes esforços que fizemos para modernizar os serviços da biblioteca. Atualmente nós participamos de algumas atividades da nossa casa. Nós temos a participação no boletim informativo, nós temos a participação no Espaço PGE, nós temos a participação no Projeto Memória, né, que é um projeto que está lá no 14º andar, para visitação, aberta à visitação. Nós temos algumas bases de dados, né, como a base de dados da Bidfórum, a Rain Online, da Revista dos Tribunais, que a gente oferece. A Bidfórum é aberta a todos os participantes da casa, né, a todos os procuradores, servidores, residentes, estagiários, e ela oferece vários produtos, tem vídeos, e-books, e tem muita coisa interessante que você pode chegar e procurar e pesquisar o que for necessário. Além disso, a gente oferece um tour pela PGE, uma visita guiada para as pessoas que gostariam de conhecer mais sobre a própria PGE, sobre o que tratam as PGs, a biblioteca, os espaços, o próprio Projeto Memória. E a biblioteca ainda está lá nesse segundo andar, né? Mas naquela época já não davam mais os livros, já estavam em três filas assim até. E aí, já vão para outro lugar? Acho que o principal projeto futuro é a nossa mudança para o prédio do Convento do Carmo, que está sendo reformado para que a gente possa, para alocar a biblioteca e parte do Sejur.
além de ser um espaço histórico e que bastante adequado para um espaço cultural, um espaço de biblioteca, ele vai aumentar o nosso espaço para que a gente possa ter mais espaço para as pessoas poderem estudar, mais espaço para o nosso acervo crescer. A biblioteca torna a procuradoria maior. A biblioteca é, na minha visão, um coração vibrante, um centro cultural de memória jurídica do Rio de Janeiro, do Brasil. Essa biblioteca é uma preciosidade. A primeira vez que eu vim aqui foi como se eu entrasse na Sala do Tesouro. Me senti maravilhado. Todos esses livros, os autores estrangeiros, as fontes das quais eu preciso. Mais tarde eu vim aproveitar a biblioteca como procurador, então eu percebi que não só ela tem um forte conteúdo prático de auxílio ao trabalho dos procuradores, à defesa do Estado, à consultoria jurídica do Estado, mas é também um grande centro cultural, de vida do direito. Eu diria que a biblioteca é um suporte essencial para que a Procuradoria-Geral do Estado possa se desincumbir a contento, possa se desincumbir com eficiência de sua principal missão constitucional, que é defender os legítimos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Aproveito para lembrar daquela descoberta. Um dia você me mostrou, você foi à minha sala com um livro. Aliás, nem parecia um livro, parecia mais um caderno que um livro. Datilografado, as páginas datilografadas e com anotações a lápis. E nós dois juntos descobrimos que se tratava do anteprojeto da Constituição e as anotações tinham sido feitas por Francisco Campos. Então, uma biblioteca que tem uma raridade como essa é digno de grande relevo, é digno de nota, né? É um centro de preservação da história do Brasil, afinal de contas. No meu entender, a biblioteca da Procuradoria-Geral do Estado, tal como ela foi idealizada na década de 1950 pelo Gustavo Filadelfo Azevedo, é um dos mais conspícuos pilares culturais da Procuradoria. E o que eu me emociono é que aqui na biblioteca parece ser um espaço em que foram aglutinados os melhores funcionários em termos de atendimento, de paciência, de dedicação, enfim. E é um espaço que certamente, quando fizerem a minha autópsia, encontrarão a biblioteca da PGE no meu coração.